Isso é fundamental para a gente explicar para que as coisas servem. A falta de atenção da gente saber separar política de programa e de projeto é um grande problema que está na raiz, está na origem do grau de fragmentação que a gente tem com várias coisas que a gente tem por aí espalhado entre os ministérios, entre estados, municípios e assim por diante. As pessoas sofrem com o fato de ter um monte de política descoordenada, fragmentada, que precisa juntar as coisas. As próprias pessoas pedem isso. Se o programa não der pelo menos um impacto ou uma contribuiçãozinha para algum impacto da política que converse com a teoria da mudança, alguma coisa está errada. Teve coisas que são típicas de trabalho em governo. Você começa com um secretário, daqui a pouco o secretário cai. Vem outra pessoa, daqui a pouco o governo acaba. Né? É isso, políticas, bem-vinda ao clube. Então o livro ele começa com fundamentos e depois ele entra na metodologia, ele dá dicas de algumas técnicas, dá vários exemplos e sugere alguns exercícios. Bom dia a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui, né, nessa discussão, no lançamento, né, do livro, né, do Lassance sobre avaliação ex ante de políticas públicas. É um tema que acho que é de interesse de todo mundo que trabalha com gestão pública, políticas públicas, e é um tema de muito interesse para a gente mesmo, né, NAP, que a NAP também está nesse negócio, né, nessa atuação de fazer, né, avaliação ex ante de políticas públicas, assessoria para avaliação. A gente tem toda uma carta aí de serviços e atividades muito importante nesse campo de avaliação de políticas públicas, organização de evidências. E nós temos também um grupo, né, de pesquisa, que é o NAVE, que é um grupo de pesquisa sobre avaliação e organização de evidências, que é um grupo cadastrado no CNPq, né, que tem uma produção e promove eventos muito interessantes, importantes, e esse é um desses eventos, né? A gente vai discutir com o Lassance. Então, o Lassance é meu colega de IPEA, né? Já trabalhamos juntos aí por alguns anos. A gente dividia a sala, né, Lassance? Então, a gente tem uma interação. Então, o Lassance é um amigo também, um colega, um amigo super querido. E a gente tem o prazer também de estar aqui como debatedores, a Kathleen, né, você é do MPO, né? E a gente, como debatedor, e tem também meu colega, né, de ANAP, o Rafael Ferrari, né, para fazer o debate. Então, a gente pensou, Lassance, numa dinâmica em que você apresenta o livro, né, e aí a gente ouve nossos debatedores e a gente abre, né, para o debate. Eu quero também cumprimentar todo mundo que está assistindo a gente online. E eu não posso deixar de registrar alguns pontos que eu acho que é importante no livro do Lassance, porque o Lassance, além da formação acadêmica, ele tem muita experiência prática também, né? Eu acho que é uma característica da gente, né, que é do IPEA, né? A gente tem essa formação, mas a gente está sempre em contato com a gestão pública, com a prática mesmo das políticas públicas. E o Lassance tem uma grande trajetória de governo, e eu acho que é o tipo de publicação que a gente tem que valorizar, porque todo o conhecimento e experiência, né, que ele adquiriu, já tem uns 10 anos em Lassance, desde 2016, aí os 10 anos aí para sair um livro. E o livro, além das questões, né, técnicas, né, do que há do estado da arte nesse campo de avaliação ex ante de políticas públicas, é um livro também que tem sensibilidade para o contexto e para as questões políticas, né? Então, não é nada de um manual importado ou um manual tecnocrático. O Lassance tem uma trajetória também de trabalhar muito com análise de atores, né, planejamento estratégico e situacional. Então, acho que nessa obra, né, ele pôde resumir muito e apresentar muito dessa experiência, né, de unir a técnica com a política, né, e a análise de contexto, né. Eu acho que toda essa trajetória de análise de atores, avaliação de atores e planejamento estratégico e situacional, né, a gente vê na obra do Lassance. Então, eu agradeço então a presença de todo mundo e vou passar diretamente para o Lassance, que eu acho que é o nosso grande convidado. A gente quer mais ouvi-lo e ouvir, né, quem leu a obra e vai fazer os comentários. Bom, quero começar, além de agradecer a sua presença aqui com a gente, seja presencialmente, seja virtualmente,
dizer que eu sou um homem branco, de cabelos com risca de giz, preto com risca, castanho escuro com risca de giz, olhos castanhos escuros também, estou usando um terno cinza, uma camisa cinza, uma gravata cinza, está tudo tom cirtom aqui também. E sapatos pretos. E meia cinza, porque eu vi uma aula que a meia tem que combinar com a cor da calça. Não está necessariamente. Está quase nessa linha. Mas muito obrigado à ENAP, tenho uma gratidão imensa. Ao IPEA, obviamente, que me pôs para trabalhar com análise ex-ante desde muito tempo. E a ENAP, mais ainda, tanto quanto o IPEA, que colocou a gente no olho do furacão para coisas que a gente chama hoje de análise ex-ante. Antigamente a gente não chamava dessa maneira. Então, Gomide, muito obrigado aqui por acolher esse evento, Tamile, o Guilherme Mansur, que está nos ouvindo aí remotamente, Rafael Ferrari, nosso colega aqui, não só da ENAP, mas também do NAVE. Núcleo, eu sempre... problema de sigla é esse, né? Depois que inventa a sigla, você esquece o que ela significa. Núcleo de Análise e Avaliação de Evidências. Núcleo de Pesquisa. Exatamente. Viu? NAVE, mais conhecido como NAVE. Eu detesto sigla, eu falo que sigla é pior do que palavrão, porque palavrão, pelo menos, a gente sabe o que significa. A sigla, a gente tem que ir atrás dessa explicação. E a Kathleen está no meu agradecimento do livro ali, porque, graças a Kathleen, o Ministério da Saúde me proporcionou a experiência mais complexa, mais complicada, os problemas mais difíceis, com os nós mais difíceis de desatar ali, que era a atenção especializada à saúde. A gente fez um ex-ante ali num período muito complicado, que era no meio da pandemia, a gente começou a fazer, e teve coisas que são típicas de trabalho em governo. Você começa com um secretário, daqui a pouco o secretário cai. Vem outra pessoa, daqui a pouco o governo acaba, né? É isso, políticas, bem-vinda ao clube. É assim que funciona. Aquelas coisas meio caóticas e que você tem que discutir ali qual que é a concepção de política, de onde é que vocês tiraram essas coisas, qual que é o fundamento. Então, essas perguntas difíceis, né, Kathleen, que a gente fazia, e a Kathleen muito rapidamente se tornou uma grande especialista nisso também, não só me ajudou muito ali na condução, porque ela era coordenadora do trabalho, na verdade, trabalho de assessoria, ou seja, a gente não está lá como consultor para dizer, olha, é assim, 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 não. A gente vai lá para fazer perguntas, a gente vai com um roteiro de questões. O livro é basicamente isso, é um roteiro de questões com uma série de orientações, uma série de dicas, com lastro na literatura e também com muito de experiência prática. Eu estava lá em 2018, graças ao Gomide, que falou assim, não tem outro, vai você mesmo, para cuidar disso, a pedido do Ministério do Planejamento, quando começou essa agenda do ex-ante no governo federal. E o trabalho era esse, pegar algo que a gente ainda não tinha um manual, não tinha um guia. Então, começamos a partir daí. Fizemos o guia em 2018, ajudei uma equipe grande que ajudou a escrever o guia. Eu ajudei diretamente a escrever 4 dos 9 capítulos, revisei os outros 5. Colegas do IPEA, do Ministério da Fazenda, na época, e, enfim, há várias mãos. E o guia foi um grande avanço. O guia virou uma referência do governo federal em análise ex-ante. Mas o guia falava assim, o guia, a gente fez o máximo na época, porque também tinha o prazo para entregar as coisas e fechar o guia. Então, assim, defina o problema de pesquisa, exemplos, tal. Mas, assim, tudo bem. Mas como é que você define o problema de política pública que está por trás? É muito importante você definir e especificar o seu público. O público elegível e o público prioritário. Tá, mas como é que faz isso? Então, por isso que o livro começa dizendo como. Começa com uma pergunta, como? Então a gente já sabe o que tem que fazer, a gente já sabe ali o checklist, mas a gente precisava detalhar um pouco mais o como. Então o livro ele começa com fundamentos e depois ele entra na metodologia, ele dá dicas de algumas técnicas,
dá vários exemplos e sugere alguns exercícios, ou seja, como é que você pode reunir a sua equipe e, por exemplo, separar política de programa. Então, faça ali uma lista das suas políticas e programas e aí submeta isso a um questionário na sua equipe, fala assim, vem cá, esse tipo, tira a palavra política e programa da frente, política, né, de, sei lá, qualquer coisa. Tira o política, ou tira o programa e coloca só o qualquer coisa. E pergunta, começa por aí. Então, fazendo exercícios. Esse é um livro com roteiro de perguntas, esse é um livro com exercício. O construir também não é gratuito, a palavra construir, que está lá, como construir políticas, programas e projetos prontos para o monitoramento e avaliação. Ou seja, é uma abordagem construtivista ao pé da letra, ou seja, aquela abordagem que a gente está construindo coisas que não são para nós, o Estado, são para o público. Então, o contexto, vale muito a pena você entender o contexto, você entender esse público, você entender o dirigente político que você tem por trás, né? Então, políticas, programas e projetos, porque é algo que na própria literatura de políticas públicas, em geral, se passa batido sobre essa diferença. Essa diferença é crucial. A falta de atenção da gente saber separar política de programa e de projeto é um grande problema que está na raiz, está na origem do grau de fragmentação que a gente tem com várias coisas que a gente tem por aí espalhado entre os ministérios, entre estados, municípios e assim por diante. Então, você não sabe onde é que começa a política, onde é que termina, onde é que começa o programa, as coisas ficam fragmentadas, ficam disparatadas, você tem política sem programa, que é uma carta de intenções, você tem programa sem política, que aí você não tem norte, não tem orientação, você tem política que entra num nível de detalhe que não deveria ser exigido, que inclusive atrapalha o grau de autonomia dos gestores para desenvolver programas e para fazer coisas que sejam muito mais bem orientadas e melhor estruturadas. Então, esse título, que é um título grande, não é à toa, ainda tem um monitoramento e avaliação, porque é aquela história. Se a gente for pensar monitoramento e avaliação só a partir do momento que começa a implementar as coisas, é caixão e vela preta. Tchau, um abraço, vai ficar mais caro, você vai ter que ter uma equipe só para isso, vai ter que contratar gente para fazer consultoria externa para isso, e o pessoal ainda assim vai ter dificuldade, porque vai fazer avaliação de coisas que não tiveram o devido monitoramento. Você vai ter que fazer pesquisas, entrevistas, vai ter que gastar um tempo na sua organização de coisas que você deveria ter montado na hora de fazer o programa. O programa já deveria automaticamente gerar dados para o seu monitoramento. Uma inscrição em um curso de educação de jovens e adultos, o formulário pelo qual você vai inscrever aquela pessoa, se ele for em papel ou for online, já vai fazer uma grande diferença no seu monitoramento e no custo de monitoramento que você vai ter. As questões que você coloca lá também já vão fazer diferença. Se você perguntar para o cursista, para a pessoa que vem fazer a inscrição, coisas que você já sabe, você só deveria perguntar ali o nome, o CPF. Supostamente, se você está num município ou num estado onde você tem interoperabilidade de dados, com o nome e o CPF você sabe quando é que essa pessoa nasceu, onde é que ela se matriculou pela primeira vez, que escolas ela cursou, quando é que ela abandonou o curso. Você já sabe o histórico escolar dela, né? Mas a gente sabe que não é exatamente assim. Então, às vezes, a gente tem que perguntar para o cidadão, pela enésima vez, quem ele é. O Estado que deu nome para esse cidadão numa certidão de nascimento, se certidão de nascimento ele tiver, que deu um CPF, que, né, pariu aquela pessoa num hospital público, que colocou aquela pessoa numa escola pública, o Estado está há 10 anos cuidando, de alguma maneira, daquela pessoa, e aí ela chega aos 25, 30 anos para se matricular num curso desse, e a gente pergunta, e aí, quem você é? É um ilustre desconhecido. Isso é um grande problema da relação do Estado com o seu público, tratar o público como um grande desconhecido, tá? Então, só para dar um sumário, praticamente eu já disse para que serve o livro, já posso até passar a palavra aqui para os colegas, mas vou sugerir que vocês baixem o livro aí no QR Code. A gente não está imprimindo livros já faz tempo no IPEA, salvo quando tem algum acordo de cooperação em que algum ministério peça falando assim, não, eu preciso do livro impresso. Mas eu terei o maior prazer, quem me mandar e-mail, que está ali, eu posso autografar digitalmente o PDF. Prometo que não vou mandar a assinatura eletrônica do GovBR, vai ser mesmo a assinatura, para vocês terem isso.
personalizado, tá? A capa do livro, assim como eu me descrevi, eu vou muito rapidamente dizer que é uma capa do pintor Cândido Portinari, chamado Árvore da Vida, um quadro de 1957, gentilmente cedido pelo Projeto Portinari para a gente poder utilizar, como várias obras do IPEA, uma coisa que a gente começou, né, Gomide, ali em 2010, mais ou menos, a gente começou com esse contato com o Portinari, graças ao filho do pintor, João Cândido Portinari, grande amigo, que me contou, inclusive, que o nome dele, João Cândido, foi uma homenagem do Cândido Portinari ao João Cândido da Revolta da Chibata, ao marinheiro João Cândido. Ou seja, está ali também, eu acho, como todo quadro Portinari, uma homenagem aos princípios da liberdade, da igualdade, que são tão importantes para a nossa vida e para a atuação do Estado, princípios basilares da atuação do Estado na relação com os cidadãos. Liberdade, que, como dizia Cecília Meirelles, se eu bem me lembro, é algo que o sonho humano acalenta, que não há ninguém que possa explicar e ninguém que não saiba o que significa. Acho que era mais ou menos assim. E igualdade, eu, sem o talento da Cecília Meirelles, diria que é a capacidade que a gente pode ter, ou não, de tratar as pessoas como gente. Algo que é tão trivial, tão básico, mas tão difícil de fazer. E a capa é uma pintura em tons mais esverdeados, mas a pintura é uma árvore cheia de crianças penduradas. E de uma forma geometrizada, aí descrevo também para as pessoas que nos acompanham que têm deficiência visual, o livro está todas as imagens do livro, além da capa, estão descritas, na contracapa tem a descrição do próprio Projeto Portinari, mas essa capa eu acho bacana também, porque a maneira como as crianças são retratadas fica até assim, a gente não sabe o que é árvore, o que é menino. Como se os meninos fossem frutos da árvore, ou se a árvore fosse a casa dos meninos, ou o parque de diversões dos meninos. Aqui a gente muda do slide, né? Depois de meia hora, é aqui que muda? Para o próximo? Para lá? Tá. Era aqui que eu devia estar falando da capa, né? Ah, me esqueci desse detalhe. Então, a meninada pendurada, uma das brincadeiras mais legais, e acho que é a maneira como eu compreendo. O pessoal diz que, na verdade, você não diz assim, o que o autor dessa obra quis falar com isso? Não, o que você sentiu dessa obra? Eu vejo assim a humanidade em plena interação com a natureza, de uma forma lúdica, de uma forma brincante, como diria o Antônio Nóbrega, e indissociada, né? A maneira indissociada que a gente tem de se relacionar com a natureza de forma respeitosa. Isso aí é o sumário do livro, ele tem 10 capítulos, mais uma conclusão que é chamada de resumo da ópera. Quem quiser começar pela conclusão, em vez da introdução, também fica bacana. Vê a conclusão, o resumo da ópera, e depois volta. O resumo da ópera vai dizer se vale a pena ou não. Ele tem 10 capítulos, ele tem 3 partes. Essa primeira parte dos fundamentos, que é sobretudo onde a gente trata de política. A parte dos sistemas e ciclos de monitoramento e avaliação, que trata sobretudo dos programas. É sobretudo nos programas que a gente monitora e avalia. A gente tem que programar a mudança. A gente concebe a teoria da mudança na política e programa a mudança por meio dos programas. E, finalmente, os projetos de intervenção. Projeto de intervenção que é justamente a maneira que a gente tem de concretizar aquilo que a gente chama normalmente de ação. E a ação é decisiva, a ação é fundamental, a ação é o que concretiza mesmo na ponta, no detalhe, aquela concepção que foi gestada na política, que foi estruturada no programa e que só vai ser implementada de fato na ação. Carlos Matos, planejamento estratégico só existe na ação. Então é na ação que as coisas acontecem. Weber, nosso amigo Max Weber, o Estado, o que é? O Estado está menos no Castelo do Rei, está menos no discurso do parlamento e está mais no balcão de atendimento do servidor público que vai prestar assistência à população. Está mais no serviço público que é prestado ali na ponta. Então, o projeto é uma coisa extremamente importante. A maneira como a gente estrutura projetos é a maneira de dar granularidade, de dizer no detalhe como é que as coisas acontecem de fato.
e como é que eu deveria mexer para que elas acontecessem melhor, com mais eficiência. Tá? Então, basicamente, é esse o plano, essa é a maneira como está estruturado aí políticas, programas e projetos. Essa distinção, aliás, eu sempre insisto, e está logo no início, se a gente não souber essa diferença, a gente já errou de início. Então, se a gente não souber que política é arquitetura, programa é engenharia, ação é obra, nós vamos fazer uma série de confusões. Se a gente não souber que política é estratégia, programa é tática e ação é operação também, a gente não vai saber conectar as coisas. Distinguir as coisas é importante para conectar as coisas, para a gente saber como é que elas se relacionam, como é que elas se distinguem e como é que elas se relacionam, porque, como dizia o monarca, as coisas precisam estar juntas, mas não misturadas. Então, a gente precisa saber exatamente onde algo começa. A Carol Weiss, e boa parte do estilo desse livro assim, é uma tentativa frustrada de imitar o jeito de escrever da minha amada Carol Weiss, grande figura, grande referência de avaliação. O livro dela, até hoje, é uma referência, o Evaluation é uma referência fundamental. Então, quando eu li, eu falei, não acredito, que é um assunto tão complexo, coisas tão difíceis de explicar, essa mulher explica de uma maneira tão fácil de entender. Então, ela estava escrevendo em linguagem simples ali na década de 70, de coisas que ela já estava trabalhando desde os anos 50 e 60, quando ela escreve o Evaluation ali em 72. Eu falei, eu preciso aprender a escrever desse jeito. Não sei se vai dar certo, mas vou tentar. E isso é importante para a gente encurtar a distância que tem do Estado para o cidadão, para a cidadã. Isso é fundamental para a gente explicar para que as coisas servem, porque a gente, às vezes, faz coisas que são excelentes, são feitos extraordinários das políticas, dos programas e das ações, mas fica difícil a gente traduzir isso em miúdos, em detalhes, de forma simples. Então, é fundamental para esse diálogo. Como política é construção, você precisa ensinar o burocrata a dialogar com as pessoas que vão estar na participação social, vão estar nos conselhos de controle social, vão estar reclamando de que algo não está dando certo. Então, você tem que dizer qual é o plano, qual é a concepção, qual é a justificativa, qual foi a razão daquilo existir e aonde nós vamos chegar se seguir por aquele rumo. Então, a gente precisa também, é bom levantar determinadas expectativas. E essa maneira, essa linguagem, ela é crucial também, óbvio, por um critério, uma razão de acessibilidade também, para facilitar a acessibilidade para quem queira ler, né, entendendo que política é algo importante demais para ser um assunto de especialistas. Não é. Não é, nunca foi, nunca deveria ter sido. E é fundamental também para a gente encurtar a distância com o dirigente. Por isso que o primeiro capítulo é o que é a análise ex ante, a gente explica ali de onde é que ela parte, e o segundo já é condições mínimas para uma boa análise ex ante. Para que você vai inventar isso? Quando a Kathleen me chamou lá na saúde, né? Aqui na Secretaria de Atenção Especial, mas, Kathleen, para que você inventou isso, Kathleen? Para que você vai querer mexer com isso e tal? E a gente vê, a gente sente as angústias que são típicas também no serviço público, ou seja, as pessoas sofrem com o fato de ter um monte de política descoordenada, fragmentada, que precisa juntar as coisas. As próprias pessoas pedem isso, os próprios agentes públicos pedem isso. E muitas vezes o próprio dirigente pede isso. Para sorte nossa, o secretário, na época, que você precisa ter o patrocínio da alta administração para isso, ele falava assim, eu não entendo para que esse tanto de política, para que esse tanto de programa, por que isso aqui não está junto com isso, por que isso aqui está separado disso aqui, e coisa do tipo. Então, o grande desafio nosso não é só aprender a teoria, os métodos e técnicas da análise ex ante, é a gente convencer o dirigente de que isso é importante, de que isso é interessante, inclusive para a carreira política dele. E da melhor maneira possível, para falar, olha, primeira coisa, se o senhor fizer isso, se a senhora fizer isso, vai ter um grau de controle melhor sobre as coisas que estão acontecendo. A senhora, o senhor vão saber exatamente quem faz o quê, por quê, com que objetivo, para quem é o público e assim por diante. Daqui a 4 anos, quando tiver a próxima eleição,
talvez o programa já esteja gerando os seus impactos. O senhor vai poder comemorar no ano da eleição. Não necessariamente é isso, né? A temporalidade não é essa, a temporalidade depende do problema. O problema é um bicho inteligente, um bicho difícil de você lidar. Então, você faz um trato, você faz um pacto, não é uma promessa vã. Você coloca no detalhe coisas que são interessantes para o dirigente. Ele vai saber quando é que ele vai poder comemorar impactos. Ele vai saber quando é que ele vai poder mostrar e comemorar resultados e apresentar resultados do dinheiro que ele alocou, que ele foi lá a duras penas no Congresso, nos corredores, à tapa disputar em emenda parlamentar ou no orçamento para turbinar o orçamento, a proposta orçamentária que o Executivo mandou para o Congresso. É assim, gente. O jogo democrático é assim. E você vai poder pactuar para dizer o seguinte: o senhor vai poder monitorar esse programa com os dados de monitoramento que nós vamos embarcar na maneira de fazer esse programa. E daqui a tantos meses, ou no ano que vem, ou no mês tal, o senhor vai saber exatamente para quem esse programa entrega o quê e qual é o benefício que a gente supõe que essas pessoas vão receber. Teoria do programa. Teoria do programa. A gente chama de teoria do programa. Na conversa com o político, é assim que a gente convence o dirigente de que vale a pena, E é algo justo, é algo legítimo, é algo que faz parte do raciocínio democrático fazer dessa maneira. Aqui a diferença entre o ex ante e o ex post, dois lados de uma mesma moeda, mas dois lados diferentes. O ex ante é a cara, aquela carinha onde fica a efígie da moeda. O ex post é a coroa, é o valor que a gente dá àquela moeda. Eu custei, e Rafael é um dos grandes responsáveis por eu ter quebrado a cabeça assim, eu preciso de uma analogia melhor para o ciclo, e eu cheguei à conclusão, essa semana, não sei se semana que vem ela vai perdurar, de que a ideia do ciclo ela cabe bem na ideia de um radar. Porque no radar, o importante no radar não é saber o que começa antes e o que começa depois e onde é que termina. É saber onde é que as coisas estão posicionadas. Para você não se chocar com elas ou para você saber qual é o rumo para você se aproximar delas naquilo que vai acontecer. E como todo radar, coisas que estão ali podem estar piscando ou podem estar sumidas. Podem não estar ali. Então você precisa saber, óbvio, que são coisas diferentes. São coisas que têm formatos diferentes, têm pesos diferentes, têm riscos diferentes. Você tem que saber, como num radar, o que é destroyer, o que é submarino, o que é rochedo. É isso. Né? Então, a agenda é um negócio que tem um tipo, tem uma cara, tem um jeito. E, às vezes, ela parece toda exuberante, às vezes não, às vezes é só um pontinho fraquinho, você precisa entender lá, pode ser uma mina. Uma mina, não uma menina, uma mina mesmo, aquelas que explodem. Bum, né? Então você tem que saber, pode ser um negócio pequeno, mas pode ser extremamente importante, ou deveria ser extremamente importante para você navegar. Então, isso aqui é o nosso mapa de navegação, a maneira como a gente vai sobreviver ao ciclo de políticas públicas. É um mecanismo heurístico, como a banheira do Arquimedes, que ele usava justamente para medir o volume ali da coroa do rei ou do próprio corpo. Assim, não, ele não retrata a realidade, mas é um instrumento que te diz, te dá uma dica, assim, se você quiser medir isso, se você quiser encontrar isso, é isso que você usa. Ex ante, sempre análise. Sempre análise. Avaliação sempre ex post, lição do nosso amigo Vedung, Evert Vedung. Avaliação sempre ex post. A gente sempre valora aquilo que já foi feito, a partir do momento que começou a ser feito. Antes a gente analisa, antes a gente faz análise. Então você faz análise custo-benefício para um programa que você vai criar para saber se vale a pena criar. Mas você faz avaliação custo-benefício de algo que já tem 2 anos, 10 anos, com custos que você já anotou, para saber, será que isso valeu a pena? Será que isso está valendo a pena? O custo-benefício disso ainda é válido, porque esse custo-benefício também é variável. As coisas vão mudando de preço, vão mudando de figura. O ex ante, os fundamentos do ex ante são 3 perguntinhas básicas, simples. Pronto, podemos ir para casa agora. Já sabemos. A gente precisa simplesmente dizer para quem que a gente faz o que faz. Para quem? Quem é o público que está por trás? Quem são as pessoas que estão por trás? É o seu nome, seu endereço, seu território onde elas moram? Para que isso serve? Se eu chegar e falar assim, olha, vamos fazer isso, a pessoa vai perguntar, para quê? Você vai dizer o quê para ela? Qual é a mudança de vida que aquilo vai permitir? E em que direção? Qual que é a estratégia? Os problemas são grandes, são cabeludos,
a gente precisa justamente entender uma estratégia. Esse esqueminha básico aqui, ele é exatamente o modelo da pesquisa científica. A gente define um problema, esse problema tem várias arestas, a gente tem que delimitar essas arestas, saber qual delas que a gente vai se dedicar a entender mais. Normalmente a gente dá uma geral no problema para falar, é por aqui que eu tenho que mexer. Então a estratégia é isso, você tem uma miríade de problemas e você decide quais são os prioritários, e ao decidir o problema prioritário, você está decidindo quem é o público que você vai atender e quem é o público que você vai, não digo desprezar, mas que você vai ter menos atenção com ele. Por quê? Porque você vai estar priorizando. Qual é a justificativa que você tem para fazer isso? Algo que o nosso orçamento público até hoje tem dificuldade para responder. A gente gasta muito dinheiro com rico, pouquíssimo dinheiro com pobre, e a gente não consegue explicar, e ainda tem um monte de gente por aí recriminando esse gasto social justamente com quem mais precisa. A teoria, que se for uma boa teoria, ela consegue fazer duas coisas. Ela não só explica, ela não é só descritiva. Gomide, no mestrado do IPE, imagino que aqui na ENA também insiste nisso, não adianta você ter uma teoria meramente descritiva do problema e chegar ao final do trabalho dizendo o problema é isso, tá, mas e daí? Quais são as conjecturas que você faz? Quais são as hipóteses? Quais são as suposições sobre o problema se você não fizer nada com ele e se você fizer isso, aquilo ou aquilo outro? Onde é que esse problema vai estar lá na frente se eu intervir nesse problema dessa maneira? Teoria é isso. Teoria é isso. E a base da política, o fundamento da política deveria ser isso. A gente deveria encontrar na Constituição, na lei, principalmente na lei e nos decretos, que são onde se colocam os pingos nos is, isso serve para quê? Eu vou fazer o quê? E se eu fizer isso, o que vai acontecer? Essa é a promessa, esse é o compromisso, esse é o pacto com a sociedade. Eu vou alocar esse recurso aqui, vou usar dessa maneira para ter aquele resultado. Daqui a 1 mês, 1 ano, 10 anos, eu tenho a evidência se aquilo está funcionando ou não. Se aquilo estiver funcionando, o problema ou diminuiu ou desapareceu do mapa. Ou seja, a minha teoria ela foi consistente suficientemente ao explicar o problema, tanto que a minha intervenção foi correta. E o problema desapareceu ou diminuiu, foi mitigado. E óbvio que eu preciso ter coerência. Se eu não implementar as coisas como a teoria e como o meu planejamento propuseram, as coisas não vão acontecer. Não é porque a teoria é ruim, foi porque eu não fiz direito. Foi porque eu não implementei da maneira como a teoria apregoava, propunha. Então a evidência vai ser a pedra de toque para dizer o que você está fazendo é certo, está dando resultado. O que você está fazendo não está dando resultado algum, alguma coisa errada aconteceu, ou na teoria ou na implementação. Coisa que está na base de grande parte da discussão sobre os problemas de replicação dos experimentos científicos. Às vezes, o experimento, tudo bem, ele quer fazer uma intervenção, quer fazer um teste, mas a maneira como ele foi implementado foi diferente. Então, o experimento não era exatamente o mesmo. Ele teve uma variação grande. Isso dá trabalho, mas dá para fazer, dá para a gente ter a devida atenção com isso. E isso resgata a importância do monitoramento, porque é no monitoramento que a gente vê se as coisas estão sendo feitas tal como estabelecidas. Aqui o famoso modelo lógico, ele está, obviamente, deliberadamente com uma diferença de tamanho, e o ideal é a gente sempre fazer o que eu chamo de engenharia reversa. A gente começa dos impactos. Você vai fazer um programa, qual é o impacto que esse programa quer dar para a política? Qual é a grande mudança que foi o objetivo da política, que eu transformo em um impacto, uma tradução concreta e específica de como é que aquele objetivo vai ser conquistado, e ele vai ser conquistado em uma mudança na condição de vida daquelas pessoas. Então, esse é o impacto, é essa mudança. Isso leva tempo, o impacto leva tempo. E eu gasto muito insumo, muito processo, muito produto para conseguir alcançar meia dúzia de resultados, para, às vezes, conseguir gerar um impacto. Um impacto. Ótimo, essa é a lógica. Então, começo do impacto e volto para o insumo. Quando eu chego no insumo, Rafael, eu bato naquela história de que, e agora? Não tem insumo suficiente. Aí você faz, você fez o para trás mente, aí agora você faz o para frente mente, como diria o Dorico Paraguaçu. Ou seja,
Olha, se eu tivesse esse insumo, se eu tivesse esse insumo, eu faria isso. Como eu não tenho, a minha entrega vai ser essa. Então, a gente começa também, com impactos, com indicadores, a transformar o nosso orçamento em algo que não seja uma conta de padaria, em algo que eu consiga chegar para o dirigente e falar assim, se eu tiver esse insumo, eu só consigo entregar X. Se eu conseguir esse insumo desse tamanho, para isso, e você mostra ali qual é o plano, eu consigo dobrar a meta, entregar essa meta lá na frente. Tá? Essa é uma maneira interessante de dizer. E dá para dizer, como a gente está fazendo no mestrado do IPEA, estamos terminando já um programa importante, super relevante, qual é a população, o público prioritário, não público-alvo, público prioritário. O alvo das políticas do programa é o problema. Tá? Então, o público é prioritário. O público elegível é esse aqui. Se eu tiver esse insumo, eu vou atender. Se eu não tiver, eu vou ter que priorizar. Eu vou ter que cortar as minhas entregas, porque eu só consigo dar conta desse público aqui. Perfeito, é a vida como ela é. Então, a gente faz o Gonzaguinha, eu sei que a vida podia ser bem melhor e será, e depois faz o Nelson Rodrigues. Né? A vida como ela é. A vida como ela é. Tá? A ideia da pirâmide, ou seja, eu preciso de uma base muito grande de insumos para conseguir estruturar alguns processos, para depois gerar meus produtos, resultados e os impactos. Ou seja, eu preciso proteger meu faraó. Preciso construir algo sólido, que dure milênios e que vá proteger meu faraó. E algo que seja imponente. Quando alguém chegar lá na frente e falar, nossa, como é grande. Nossa, como isso é grande. Né? E no Egito Antigo, o tamanho das pirâmides são um indicador, são um sinal do quanto que determinados reinados eram mais fortes do que outros. Gente que era menos poderosa tem uma pirâmide pequenininha. Tem sacerdote que tinha pirâmide muito maior do que faraó em determinadas épocas. Então, né? Então, assim, essa pirâmide serve para isso, para a gente poder caminhar e para a gente chegar ao topo daquilo, é o que eu falo que é o topo do modelo lógico. O impacto e o resultado são o topo do modelo lógico. Os insumos, os processos e os produtos são a base do modelo lógico. Aqui, o planetário, eu vou passar correndo, porque eu acho que eu já extrapolei meu tempo em muito, mas basicamente isso. A gente precisa começar coisas que na literatura, em geral, não tem muita distinção. Se o povo não distingue muito política de programa, ainda imagine teoria da mudança de teoria do programa e teoria da ação. Mas vale muito a pena, é muito útil. Teoria, como é que é aquela frase? Não existe nada mais prático que uma boa teoria. Ou seja, se a gente começa, sabe que o fundamento da política é a teoria da mudança, a gente está dizendo é a concepção básica, teórica, básica, das grandes consequências que devem estar por trás da política. Ao fazer a política, eu digo, esse problema ele é complexo e eu preciso, no mínimo, atacar 3 causas, que são causas diferentes. Lembra daquela história do destroyer, da mina e do submarino? É isso. Então, eu preciso de um programa para atacar a causa A, outro programa para atacar a causa B, outro para a causa C. Perfeito. Distingui e separei, acabei de citar você aqui, um programa relevante que está saindo lá no mestrado do IPEA. Então, eu preciso separar isso em programas. Os programas vão atacar causas diferentes. Para causas diferentes, tratamentos diferentes, programas diferentes, programações diferentes. Daí que vem a palavra programa. Programa é uma programação, que eu digo, eu começo com esse insumo, esse processo para gerar esse produto, para chegar a esse resultado e conquistar esse impacto. Se o programa não der pelo menos um impacto ou uma contribuiçãozinha para algum impacto da política que converse com a teoria da mudança, alguma coisa está errada. O meu programa está fragmentado, meu programa não disse a que veio. E eu estou fazendo agora, estou participando de uma outra experiência agora, com essa abordagem, em que você tem um lugar que tem políticas e eles praticamente não têm programa. É só política. Política disso, disso, disso. A política até para entregar serviços. E aí eu falo assim, qual é a teoria da mudança? Qual é o impacto que essa política, que vocês estão chamando de política, querem? E aí, não sou eu que falo, não, isso não é política. Não é... As pessoas chegam à conclusão, isso não tem escopo de política. Isso não tem estofo de política. Nem estofo, nem escopo de política. Isso talvez seja um programa, ou no máximo, ou talvez até uma ação seria melhor.
a gente falar isso. Então, não é só uma coisa assim de vamos classificar, fazer a classificaçãozinha, bananas, laranja, não é isso. A gente coloca isso para funcionar. Basicamente isso, está lá meu e-mail. Boa parte desse livro ele é fruto dessa experiência na interação de aprendizados que eu consegui com pessoas, com vocês, com muitas e muitos de vocês, ou com pessoas muito parecidas com vocês, que eu ainda, os poucos e poucas que eu ainda não conheço aqui, mas que certamente lidam com essas aventuras e desventuras no reino das políticas públicas. É isso, gente. Passo para vocês aí. Muito obrigado, Lassance. E, fundamentalmente, essa é a preocupação sua com a questão desses conceitos, né? Porque conceito não é apenas abstração, coisa de acadêmico, é uma coisa muito importante para você saber o que você está fazendo e para te guiar a ação, né? Eu acho bem legal essa preocupação sua de definir bem os termos, né? Mas, então, vamos passar agora para os comentadores e comentadoras, né? Então, vou passar diretamente para a Kathleen, para ela fazer, né, os comentários e as ponderações. Mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. Bom dia a todos e todas. Agradecer o convite da ENAP, do Lassance. Eu fiquei muito feliz, até pelo histórico que ele falou, né, quando recebi o convite. E aí foi quase, ao mesmo tempo, uma leitura e uma releitura e uma nova leitura, né, do livro, porque eu vi ele nascendo. Então, quando a gente começou a análise ex ante lá, o Lassance já foi produzindo, né, os TDs de discussão do IPEA, e agora, quando eu tive essa oportunidade de, então, ler o livro, fui retomando uma história, né? Então, foi muito gratificante. E resolvi começar comentando o livro, trazendo acho que o Lassance gosta muito desse mito, que é o mito do terceiro Minotauro, porque ele cita umas 2 ou 3 vezes o fio de Ariadne, né? Usa como uma comparação dentro do livro. E eu falei assim, bom, então por que não, né? Vamos começar por aqui. E, bom, o que o mito conta, né? Conta o mito que tinha um minotauro, um monstro, né? Dentro de um labirinto preso. E após o terceiro, para manter esse monstro lá, era oferendado, né? 7 moças e 7 rapazes tinham que sacrificar suas vidas. E no terceiro ciclo, que isso vai acontecer, chega então Teseu e diz assim, não, eu vou lá, vou matar esse minotauro, fala para o pai que vai matar o minotauro, pega um navio e parte, né, para ir para esse labirinto. E o pai diz para ele, tudo bem, se você vencer, só lembra de trocar as velas, né, troca as velas pretas pelas brancas, para eu saber que quando você retornar, você venceu. Então, tá bom, parte Teseu, né, vai lá. Quando ele chega no labirinto, ele, bom, agora aqui, né, como é que eu vou fazer? Porque eu tenho que conseguir chegar no meio do labirinto, tenho que conseguir matar o minotauro e tenho que sair do labirinto. Tá complicado, né? E aí ele encontra, então, a Ariadne, conhece, e a Ariadne oferece para ele o fio de Ariadne, esse fio mágico que vai levá-lo até, né, o meio do labirinto. Ele mata o minotauro e, como tem um fio que conduziu, agora ele consegue sair desse labirinto. Aí toda essa história para contar para vocês, para quem não conhece, para a gente poder trazer aqui para a nossa análise ex ante, né? Que esse labirinto, nós poderíamos fazer uma analogia, muitas vezes esse ambiente que a gente está institucional, né? Um monte de políticas públicas que a gente não sabe se realmente estão respondendo às causas do problema. Será que o minotauro é realmente o problema, né? Uma fragmentação muito grande, não só, às vezes, dentro de uma área específica, né? Na minha realidade, que o Lassance pôde conhecer, a gente tinha 18 políticas, 16 programas, mas não sei tantas outras intervenções, só pegando pelos nomes, sem a gente entrar no mérito, se era política, se era programa ou não. Recentemente, eu tive contato com um relatório do TCU que, para um mesmo objetivo, existiam 17 iniciativas no MEC, para o mesmo objetivo. Então, assim, é com isso que o gestor lá no dia a dia se depara, e aí pergunta o que eu faço, né, com isso tudo.
E aí a gente precisa realmente ter esse fio que nos conduza, um método que nos conduza a pensar sobre isso. Ah, cadê o passador? Por favor. E aí, junto com o guia de análise ex ante, vem, então, né, o livro do Lassance. Acho que é isso. O livro em si, né, é esse fio. E ele mostra, principalmente, que Teseu ele não entra no labirinto despreparado. Ele entra ali preparado. Então, a gente tem aqui a oportunidade de ter, juntamente com o guia que a gente já tinha antes, agora com o livro, né, que ele brilhantemente escreveu, é de trazer esse fio, mostrar que a gente não está sozinho e mostrar um pouco qual é os caminhos que a gente percorre. Ele não promete que a gente vai matar o Minotauro. Deixa eu já avisar vocês. Mas ele vai demonstrando, né, ao longo de todo o percurso do livro, de quais são o que a gente tem que observar, para onde deve estar o nosso olhar, né? E aí sim, né, conseguir chegar lá e matar o nosso Minotauro. Então, quais são, na minha visão, as 6 grandes contribuições que ele traz para o livro? No livro, né? Primeiro, que ele já falou, é essa abordagem integrada. Quer dizer, não é só a política, é o programa, é o projeto, né? É não só querer cumprir tabela, infelizmente, eu observo isso na gestão, né? Até por força de decretos, de leis que obrigam, né, a gente a fazer, por exemplo, análise de impacto regulatório, né? Aí a gente quer fazer para cumprir tabela. E aí a gente já parte da solução, porque a gente já sabe a solução, aí vai fazer a análise, né, do impacto regulatório para mostrar, né, que a solução é aquela. Ok, né? Vamos refletir um pouquinho sobre isso. Então, ele traz essa provocação também no livro, né? E acho que do quanto que a gente sai de um diagnóstico para um sistema de monitoramento de avaliação, mas também para essa sistemática de como eu monitoro e avalio, né? Então, isso é uma grande contribuição, uma visão que, para o gestor, muitas vezes, não está tão claro. Né? E aí, ao a gente fazer esse percurso, né, no livro, começa a ficar bastante claro como que pode ser esse percurso, tanto para a formulação, se eu estou pensando numa ideia nova, mas eu diria que hoje em dia quase nada é mais tão novo. Né? A gente, na verdade, olha para velhos problemas e precisa repensar se a gente realmente está entregando e fazendo diferença na sociedade. Né? Bom, a segunda contribuição, e eu tenho que tomar cuidado para não falar muito aqui, que é a definição mais precisa do problema público. A gente é o ponto de partida. É da onde a gente está. Então, assim, se eu quero sair daqui e fazer uma viagem para Manaus, eu tenho que saber que eu estou em Brasília. Porque se eu não estiver em São Paulo, vai ser outro trajeto, eu vou usar outros recursos, certo? E muitas vezes a gente ignora ou não dá a devida importância para a definição do problema público, né? Porque ele vai determinar todo o restante da caminhada. Então, Teseu tinha que saber, olha, eu não tenho como, eu não sei o caminho, eu não construí esse labirinto. Né? Então, ele vai atrás desse fio, né, com a Ariadne para poder entrar, da mesma forma aqui. Né? Então, quais são as evidências que a gente tem do problema público? Ele nos instiga, né, usando as palavras dele aqui. Ó. Aqui problema e para quem? Afeta coletivamente? Exige intervenção do Estado? Quais são as evidências? Fecha aspas. Né? Então, eu acho que ele muito habilmente nos chama essa atenção, reforça, e é uma grande contribuição, porque vai um pouquinho mais além realmente do que está no guia de análise ex ante. Né? E foi aqui que a gente teve muitos debates, lá na nossa prática, tá? Na nossa experiência conjunta, na análise ex ante, que a gente pôde fazer juntos. Aqui foi um ponto crucial. A gente realmente teve muitas discussões ricas. Né? Gislene está aqui, que é da saúde, estava lá.
participou desse momento de discussões, que é definir o problema público, porque a partir dele faria toda a diferença como que a gente ia desenhar, porque a gente estava falando de políticas que já existiam, programas que já existiam, mas de como a gente ia manter a lógica, né, de intervenção e de entrega daquelas políticas e programas. E o terceiro aspecto é a valorização da dimensão coletiva, né? Então, aqui eu acho que fica muito claro no livro que ele demonstra que não é só apenas um instrumento, não existe só uma racionalidade instrumental, mas existe toda uma governança democrática que se busca ao fazer análise ex ante. Então, eu tenho que conversar com diferentes atores, tenho que fazer pactuações, e eu tenho que pensar também quem é o sujeito dessa política, né? Então, são diversos aspectos e elementos que vão sendo trazidos, e um aspecto que é sempre uma característica, né, que é esse encorajamento do diálogo. A todo momento, no livro, o Lassance nos chama a esse diálogo social, conversar, ouvir, né, a gente ter menos certezas, né, e mais pontos de interrogação, para que a gente esteja disposto a ouvir. E, com isso, a gente pode elaborar uma política pública melhor, né? Aí, o quarto ponto, eu não vou comentar muito, mas você também não falou muito na sua fala, mas que é as críticas às soluções prontas, né? Então, assim, boas práticas são legais, são bons, é legal a gente fazer eventos, né, de boas práticas, levantar, conhecer, mas tem um limite para isso. E tem um limite também de como que a gente utiliza isso ao pensar as intervenções, quando a gente está falando de contextos muitas vezes diferentes. E eu fiquei muito feliz ao ver essa abordagem, né, dentro do livro. Bom, vocês veem que eu sou meio antiga aqui, ó, porque no papel. Aqui é só para analogia inspirada na própria analogia que o Lassance trouxe, né, da engenharia, arquitetura e obra. Então, por isso que eu usei esse termo engenharia institucional, mas, no fundo, é para dizer que existe um processo sequencial lógico. Eu tenho uma ideia, e, a partir dessa ideia, né, eu modelo, eu programo como que eu vou concretizar essa ideia, e depois a gente põe a ideia concreta na realidade, né? E isso tudo tem que trazer junto a transparência, né? Tem que vir junto com isso, né? Uma prevenção de a gente não perder tanto tempo, né? Porque se a gente perde tempo em políticas mal formuladas, em que a gente não planeja, não pensa, então é importante pensar nesse processo sequencial lógico, né? E, por fim, acho que a última contribuição que eu sintetizei é esse convite que ele faz para a formação de uma comunidade de prática, né? Então, que a gente possa formar grupos que discutam, que incentivem, e formar também competências, né? Porque uma análise ex ante, você normalmente não vai ter todas as capacidades institucionais ali presentes, você vai ter que buscar esses recursos. E a gente também precisa formar esses recursos, né? Então, muito da nossa experiência foi também formativa, porque nós não sabíamos tudo, né? Então, desde escrever um termo de referência, a portaria do grupo de trabalho, né? Então, assim, esses caminhos, como é que a gente encontra, o que eu preciso para colocar a análise ex ante em pé, para além do convencimento político, né? E aí, só um adendo, uma curiosidade, porque não foi um gestor. A gente teve, durante a análise ex ante, 4. A gente teve 4 gestores, 4 secretários. Então, assim, foi bastante desafiador, porque você começa com um, aí o segundo já pensa diferente, e aí como é que você vai... Mas, assim, mesmo assim, a gente conseguiu concluir a primeira fase, né? Então, essa visão, né, de futuro institucional, de que a gente precisa gerar essas capacidades,
não só dentro do órgão que a gente está, mas acho que como governo, e a gente está aqui na INAP, né? Acho que a INAP é uma grande contribuidora disso, mas a gente precisa pensar que precisamos de competências também diferentes para momentos diferentes num processo de uma análise ex ante. Nem todo mundo precisa ser avaliador, né? Mas precisamos de avaliadores. Então, acho que é algo, até, assim, gostaria de, provocando, já comentasse um pouquinho sobre isso depois, né? E concluindo, vocês lembram que eu falei que o pai falou que a vela tinha que ser branca se ele vencesse? Ele venceu e esqueceu de trocar a vela. Gente, ele esqueceu. E aí, o que acontece? O pai se joga de um penhasco. Né? Pois é, o indicador estava errado. E aí o pai se joga do penhasco, vira uma tragédia, né? Por isso que é Mar e Egeu, porque o pai era o Egeu, né? Então, a vitória se transforma numa vitória um pouco amarga, porque o indicador não estava certo, porque esqueceu de comunicar corretamente. Né? E isso também faz parte. A gente tem que fazer bem, tem que sair do labirinto, mas temos que saber comunicar. Né? E se não monitorarmos e não avaliarmos, o que vamos comunicar? Né? Então, não esqueçam, né? A gente precisa trocar as velas depois que a gente fez a análise ex ante. Então é isso, gente. Foi assim, breves comentários aqui. A gente precisa de método, mas a gente também precisa ter esse compromisso, né, com uma memória institucional. Acho que a provocação da análise ex ante também nos traz isso, né? Ao fazer e deixar registrado da transparência, a gente gera essa memória institucional, que é importante, e um compromisso com a coisa pública. Então, são esses meus comentários. E aí, Lassans, eu vou deixar duas provocações para você. Uma que todos os alunos nos cursos que eu dou na INAP fazem. Que você mencionou um pouquinho, né? Mas esse entrar na agenda, né? Esse conversar com o gestor e ter esse patrocínio sempre é uma dificuldade e algo que angustia, né, a maior parte dos gestores, porque eles veem a necessidade no seu dia a dia e às vezes não conseguem. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso e também sobre a formação aí de uma comunidade de ex ante, um pouquinho mais, tá bom? Obrigada, gente. Muitíssimo obrigado. E eu estou adorando as metáforas e analogias que vêm desde os mitos gregos ao Odorico Paraguaçu, né? Que é o nosso mito, mas pouca gente vai lembrar, né? Isso é muito anos 70, muito anos 80. Mas acho que o Rafael vai lembrar disso, ou não, Rafael? Você já tinha nascido? Tá ótimo. Vai estar ótimo. Então, Rafael, ouvir seus comentários aqui. Obrigado, Kessler. Obrigado, Gomide. Bom, primeiramente, é um prazer estar aqui, Lassans, juntamente com o Gomide Kathleen, e uma responsabilidade. Não tem erudição de vocês para conversar sobre os mitos, literatura, Cecília Meirelles, mas aprecio bastante, né? Aliás, não é de agora que gosto de ouvir o Lassans. Eu gostava muito de ouvir quando eu te conheci lá na UNB. Acho que eu estava fazendo mestrado, você estava fazendo doutorado, da turma do professor Calmon. E é do professor Calmon que eu vou tirar uma provocação, que eu vou retomar no final da nossa fala. Quando ele esteve aqui conosco, né, em 2024, ano passado, na primeira semana da avaliação do governo federal que a gente fez aqui, o Calmon, na sua fala, junto com o professor Vedung, que você também citou, que lá a gente marcava o lançamento do livro do Vedung em português. Olha, muitos lançamentos de livros. O professor Calmon, ele falou, olha, um dos problemas para avaliação que a gente tem que enfrentar é que no nosso contexto aqui no Brasil, a gente tem mais oferta de avaliação do que demanda. Então, é por aí que eu vou... Preparei minha fala toda e estou, por um lado, triste, por outro lado, feliz. Tipo, não fiz PowerPoint, mas anotei. Ainda bem que eu não fiz PowerPoint, mas fiz aqui alguns pontos de fala que eu vou ter que
tive que revisar já enquanto vocês falavam, porque triste porque eu vou ter que, não vou poder aproveitar tudo, mas feliz porque você e também a Catherine já cobriram boa parte daquilo que eu gostaria de ter provocado. Tipo, vim aqui, preparei esperando que você fosse fazer uma leitura mais linear do livro, uma apresentação, infelizmente não fez. Foi muito mais gostoso e você trouxe vários problematizações que eu estava pensando em trazer, mas já foram feitas. Então, o que eu penso? Bom, pegando essa fala do professor Calmon, né? Avaliação ex post, avaliação em geral, ou análise ex ante. Por que a gente não usa? Ou não usa tanto quanto poderia usar? Então, vamos guardar essa pergunta ali para o final. E aí eu vou retomar uma frase que você trouxe, né? Nada mais prático do que uma boa teoria. Carol Weiss, título de um dos artigos mais interessantes dela. Mostra o tanto que você gosta dela também, né? Também considera Carol Weiss a minha papisa da avaliação, né? Eu acho que boa parte do que aprendi a avaliação foi com ela, com o Verdun e com o Calmon. E com vocês na prática aqui, né? Que eu acho que talvez tenha sido a experiência mais rica. Bom, Kathleen trouxe algumas contribuições do livro, né? Eu achei riquíssimas, eu achei uma leitura muitíssimo interessante. E gostaria de, se eu puder tomar a liberdade, de acrescentar uma, que para mim é uma contribuição e que está lá no livro de forma bastante implícita e direta, o que me deixa mais feliz, que é o reconhecimento de que temos técnica e temos política. E não existe uma fronteira entre elas. Essa tentativa lá desde Wilson, não, isso é administração, isso é ciência política. Não, isso não existe. E o livro ele traz esse reconhecimento. Eu acho que é uma das maiores contribuições. E o que é, na minha visão, um grande desafio. Porque a gente está falando de um livro que é um manual, é um guia. E como trabalhar isso num guia, né? Como trabalhar e deixar isso explícito, né? Dentro de um guia, do manual, que em tese é uma forma, olha, devemos trabalhar assim, podemos fazer assado. Então é uma armadilha, né? A gente cair no tecnicismo, valorizar a tecnocracia ali, esquecendo que a gente se insere no ambiente político. E aí, novamente, eu vejo o dedinho da Weiss. Que assim como você fala, né, isso aqui eu vou aproveitar, que eu anotei ali. Você fala que a análise ex ante tem um caráter eminentemente técnico, com fundamentos teóricos, metodológicos e conceituais. A Weiss também fala, a avaliação ex ante incluída, eu acho que a gente pode tomar essa liberdade que ela nos dá essa abertura. Ela fala que é uma atividade racional. Racional, entenda-se, técnica, lógica. Então, acho que a gente chega por aí. Mas ela alerta, né? É uma atividade racional, mas que está inserida no ambiente político. E aí você traz de forma bastante rica e interessante, né? A análise ex ante é eminentemente técnica, mas a análise ex ante é, ao mesmo tempo, uma atividade político-institucional. E aí, avançando também um pouco do que a Weiss fala, que ela traz que, bom, se é técnica e está no ambiente político, e aí, o que fazer? E o contexto em que ela discutia isso era no uso da avaliação, né? Quando você debatia ali, ela debateu muito isso com Patton, né? Ali nas conferências ali de 1988, assim, um debate interessantíssimo, né? Que ela fala assim, tem alguém aí, alguém se importa? E depois escreve um outro artigo, né? Se o uso da avaliação dependesse só do avaliador, e depois ainda, né? Tipo, se as decisões se baseassem apenas em informação, eu acho que isso é muito rico trazer esse reconhecimento ali. Bom, estava vendo uns dias atrás, assistindo não lembro se era uma TED Talk ou uma aula do Michael Sanders, um filósofo político, né? Professor lá de Harvard. E essa aula dele me lembrou de quando eu estava para me formar, ainda na graduação. Eu era, na época, estagiário lá no PNUD. PNUD hoje está ali na Casa da ONU, ali no setor de embaixadas, mas na época ele funcionava ali no setor comercial norte, eu acho, né? Aquele corporate, no mesmo prédio que funciona o Banco Mundial, ou que funcionava na época, não sei se o Banco Mundial continuou por lá. E eu frequentava muito a biblioteca do Banco Mundial, que eu gostava muito desses temas de desenvolvimento. E aí eu me interessei muito num relatório, acho que é um relatório de desenvolvimento, né? Eu acho que World Development Report era o nome, se eu não me engano, de 98 ou de 99,
de alguns anos antes, já tinha sido lançado, que falava sobre a relação entre conhecimento e desenvolvimento. Então, como você pode usar conhecimento e informação para o desenvolvimento. Tema que é muito quente para a gente, né? Muito caro, a gente está bastante preocupado com isso. E a bibliotecária, eu conversava bastante com ela, porque eu estava sempre lá pegando livros, essas coisas. Ela perguntou, mas por que te interessa esse assunto? Eu falei, estou pensando aqui, escrever, trabalhar, pensar num mestrado, no futuro, na temática, né, do uso do conhecimento em políticas públicas. Ela falou, mas por que você está interessado nisso? Você sabe que conhecimento em políticas públicas é uma coisa que todo mundo acha importante, mas que na prática não combina, você já tem a resposta. E aí, por que eu lembrei desse caso quando eu via essa palestra do Michael Sanders? Porque ele estava falando que a filosofia pode ser perigosa. E aqui ele falou sobre filosofia e eu trago para a discussão sobre conhecimento, informações, né? Que é o nosso assunto aqui quando a gente discute avaliações e ex-ante, inclusive. Que ele falava que a gente pode se deparar com dois caminhos. A gente conhecer o mundo como ele é, bem que o mundo não é tão bonito, e se resignar. Se resignar no sentido de em direção ao cinismo, niilismo, ceticismo. A gente tem várias correntes filosóficas nesse caminho, né? Então, assim, o mundo é assim, então é desse jeito. Existem diversos determinantes em políticas públicas. Informação, conhecimento, evidências, podem estar entre os determinantes? Pode estar. Mas talvez existem outros determinantes mais importantes, né? Opinião pública, ideologias, valores, interesses, que são muito mais marcantes e isso que vai determinar no final das contas. Então é isso que acabou. Mas a gente pode seguir, talvez, por um caminho que seja mais difícil, que é o Michael Sanders chama de persistência, no caminho da persistência, né? Poxa, as perguntas estão aí há décadas, há séculos, as mesmas perguntas. No nosso caso, não séculos, né? Como a da filosofia. Mas desde 1950, tem um relatório de 1960 da Carol Vaz, né? Fala assim, por que a gente não usa a técnica para a formulação de políticas, né? O governo dos Estados Unidos demandou um relatório para ela, fala assim, a gente está investindo muito dinheiro em pesquisa e desenvolvimento, mas isso não está sendo utilizado nas políticas públicas. Por quê? Qual que é o caminho? Então é isso, de fato, existem outros determinantes, mas, e aí eu acho que é muito interessante esse seu esforço, né? De estar do lado não da resignação, mas da persistência criativa, né? Vamos buscar caminhos para tentar entender. Não apenas falar, ó, a avaliação ex-ante é importante. Ninguém discute a importância da avaliação ex-ante, especialmente entre quem está discutindo a avaliação ex-ante. Todo mundo sabe que é importante. Mas a pergunta, né, por que a gente não usa tanto? A gente no contexto do governo, né? Não você, eu, ENAP, ou IPEA, ou os colegas que estão aqui, né? Mas por que nas políticas públicas a gente não usa para formular uma política, poucas vezes a gente faz? Aquela metáfora da receita do bolo, né? Que todo mundo fala, eu amo comer um opéra lá no Daniel Briand. Gente, ninguém vai arriscar fazer um opéra que tem técnica, tem métrica, insumos específicos, a experiência, sem seguir uma receita ali e sem uma equipe bem experimentada. Estava lendo, aliás, um livretinho que tem lá, que ele fala que é o doce mais difícil de fazer. A gente olhando não imagina, né? E aí, mas se na receita de bolo ninguém vai, e aí se faltar um insumo não vai ser mais opéra, né? E por que nas políticas públicas, então? Que a gente... E por que nas políticas públicas que os impactos são muito mais perigosos, a gente se arrisca a fazer sem receita? Puxando aí, novamente, as metáforas, né? O GPS, metáfora de GPS, que é muito utilizada, metáfora da bússola, do mapa, né? Que ex-ante poderia ser um mapa, né? Ou, pegando em termos, né? O modelo lógico, a teoria do programa poderia ser um mapa de... Por que a gente se arrisca? E aí, a grande contribuição do seu livro, na minha perspectiva, é reconhecer essa dinâmica técnica política, que na verdade é a mesma, né? E eu adoro, tipo, em português, essa palavra, que em alguns casos deixa, às vezes, mais difícil para a gente explicar. Policy, ninguém nega que a gente está falando muito de técnica, né? Mas a relação de policy com politics, que é a política que a gente traz, que você disse na mesma fala, você trouxe, ela está ali, ela não é ruim, a gente tem que reconhecer como ela dá. E em português, como que é a palavra? Tudo política, né? Então, é a mesma coisa. Então, eu acho que, nesse contexto, apesar de
de nos dificultar em alguns casos, para a gente ter que fazer essa diferença. Falar, não, política eu estou falando policy, política eu estou falando politics. Eu acho que a palavra em português é uma riqueza do nosso vernáculo, eu acho que aqui ela consegue reproduzir ou refletir a complexidade do que a gente fala, do nosso objeto. Que não dá para separar técnica, não dá para separar política. Não dá para separar receita. É arte e engenho, né? Ó, erudição, Camões. É arte e engenho. Consegui. É arte e engenho. Então, eu acho que isso é muito rico, né? E quando você faz isso, né? A Catherine trouxe isso, né? Quando você fala da coletividade. Um exemplo. E esse exemplo dialoga muito com aquilo que a gente tem trabalhado aqui na ENAP para tentar superar. A gente sabe, de fato, que o que a gente produz aqui, avaliações, evidências, poderiam ser mais usadas do que de fato são. Todo mundo que trabalha com avaliação sente isso, né? Principalmente quem está começando, fica muito frustrado, né? Quem está com essa frustração, lê Kingdom, viu? Você vai ver ali que em alguns momentos você vai falar, opa, então é aqui que o pessoal dá bola para aquilo que eu escrevo, para a nota técnica que eu escrevi. A gente começou, nessas reflexões, nesses debates, a gente pensou assim, bom, a gente quer fomentar o uso, né? A gente quer fomentar melhores políticas a partir do uso do conhecimento, uso de informações, ex ante, ex post. Então, a gente pensou numa tríade. Para tentar fomentar o uso, a gente tem questões institucionais, arranjos institucionais que determinam isso. Mas isso está um pouco longe da nossa governabilidade, né? Mas aí a gente tem questão também, o outro pé da tríade, desenvolvimento de capacidades. É interessante, vamos pensar em desenvolver capacidades avaliativas, capacidades analíticas, fazer curso aqui na ENAP em que a gente traz não apenas as equipes, mas trazemos os gestores, tomadores de decisão para falar, olha, é importante como fazer, como a Kathleen mesmo falou, você mesmo apresentou também, é importante a gente saber que isso contribui para a formação, né? Não estamos falando necessariamente em formar avaliadores, mas a gente está formando pessoas que vão conseguir entender a importância de fazer uma avaliação, para que ela existe, como que eu posso utilizar. Mesma coisa na ex ante. E, por fim, o último ponto do tripé, e aí o mais interessante nesse contexto, é relacionado às características desse processo avaliativo. Novamente, quando eu falo avaliativo, estou botando ex ante, apesar de estar no time do Vedung também, de que análise é ex ante, avaliação somente ex post. Então, focar nisso, né, nas características do processo formativo. Eu acho que é muito rico o que você traz, e aí quando você agrega a perspectiva colaborativa que você traz, né? Tipo, vamos trabalhar colaborativamente. Isso é como? Isso é reconhecer a relevância e a importância de trabalhar atores. E reconhecer mais ainda que esses atores, eles têm valores implícitos. Você fala muito na questão dos valores que estão imbuídos naquele programa, naquela política, né? Que são, no final das contas, os valores que refletem os valores daqueles atores que mais participaram, dos stakeholders, para usar o jargão, né? Que mais estavam envolvidos ali. Que valores são esses, né? Dependendo, o valor pode ser equidade em alguns programas, em outros programas esse valor de equidade ele pode estar ausente. Às vezes, no debate entre diferentes stakeholders, com diferentes interesses, esse valor podia estar presente em alguns grupos, outros não, né? A gente tem aquelas diferentes coalizões que você fala no livro também, né? As ACFs, uma boa forma, né? E não é pensar em maldade, né? É pensar que faz parte da natureza do processo político, diferentes interesses, diferentes valores. E a própria Weiss fala, né? Se a gente quer fazer um bom uso da nossa análise, do nosso trabalho, o primeiro passo é reconhecer essas características do ambiente político em que o nosso trabalho se insere. E aí e não de forma resignada, diferente daquela colega lá que, com boa vontade, falou, para que você quer estudar? Você sabe que não vai adiantar de nada mesmo estudar sobre isso. Vai perder o tempo, mas ela fala que vamos entender para a gente conseguir de fato agir, né? E onde agir. E aí o seu livro ele consegue trazer, né? Quando ele vai trazer nesse caminho, vai servir de um guia. E eu amei a parte ali, e eu achei interessantíssimo, né? Eu posso ler 1, 2, 3 ou 3, 1, 2. Eu acho que realmente fica muito interessante essa leitura, né? Ele traz essas questões, ele traz, precisamos reconhecer as variáveis políticos institucionais, como parte de análise ex ante. Então, a política está aqui embebida, né? Reconhecer os diversos stakeholders com seus interesses, com seus valores, né? Então, isso não é uma etapa da ex ante, né?
Não é uma coisa, é a ex-ante em si, né? Você traz essa forma de trabalhar, essa forma de falar. Então, isso é muito rico. Então, eu acho que, apesar de ter trazido outras coisas para falar, eu acho que isso, eu acho que é interessante todo mundo que pegar o livro para ler, ler com esse olhar. Eu acho que é muito rico a gente pensar isso, tentar enxergar ali, de fato, é um manual técnico, mas que não se prende a tecnicismos. Justamente porque ele reconhece que não existe essa distinção, essa fronteira entre técnico e político, né? Assim como é muito interessante, eu amei a metáfora do radar. É uma outra discussão que eu já tive com vários colegas, inclusive com o Lassance também, né? Tipo, qual que eu contextualizando para a turma, né? É o famoso ciclo de políticas públicas, né? Então, a gente tem discussão, a discussão sobre a agenda. Poxa, teve a adoção da agenda? Aí a gente vai formular a política. Opa, a política está formulada, perfeito. Então, agora a gente implementa. Implementamos a política. A política está implementada, vamos avaliar. Opa, avaliou? Perfeito, vamos fazer o feedback e reformular a política. Gente, todo mundo sabe que isso. Aí fala, não, mas é só uma heurística. Mas vamos pensar, é uma heurística, mas é uma heurística perigosa também. Porque ela tende a naturalizar uma atividade que não é nada natural. A relação governo e avaliação, governo e análise ex-ante, não é natural. Olha o trabalho que a gente tem aí para fazer, para tentar institucionalizar essa agenda, para trazer essa agenda. Quantos livros já publicou a Lassance sobre isso? Só sobre ex-ante. Além do... Teve o manual que ele falou, tem outros 2 livros do Contexto de IPEA. Tem 3 textos para discussões, e agora esse livro. Gente, não é natural. E a gente, se pensar no ciclo, e o pior de tudo, ensinar, seja aqui na ENAP, seja no banco da universidade, principalmente o pessoal mais novo ali, né? Que é um ciclo, ele vai pensar em naturalizar isso e não vai questionar, tipo, então o que a gente precisa fazer para avançar naquilo? Então a parte do radar é interessante, né? Está forte, está fraco, né? Como que é a coisa? Outra metáfora, né? Quantas vezes a gente fala de, trocamos pneu com o carro andando. Opa, quantas vezes a gente começou a implementar a política sem ter formulado de forma adequada, né? Então isso é mais comum do que a gente imagina, todo mundo reconhece, todo mundo que trabalha aqui com gestão já fez isso, já viu um colega fazendo, fez sem gostar, mas precisava ser feito, por quê? É a dinâmica política ali. E aí outra coisa que o livro fala, né? Não precisa ser só no começo, todo tempo é tempo, né? A gente pode fazer, inclusive a gente trabalhou junto nos projetos, que a gente fez um modelo lógico, discutiu tudo isso quando os programas já estavam ali. Então, assim, é interessante, é importante a gente tentar fazer. Se der para fazer lá no começo, poxa, melhor ainda, né? Mas se não deu para pensar na engenharia da casa, na arquitetura, direito, vamos tentar pelo menos, então, vamos fazer um diagnóstico aqui no meio do caminho para ver, olha, essa coluna está aguentando ou não, né? Eu já construí a casa, vou querer fazer um segundo piso. Poxa, vamos fazer então agora a ex-ante, ou seja, projeto para ver se a gente consegue seguir esse segundo piso. Então, é momento também. Então, é isso que eu acho que é uma das grandes contribuições do seu livro. E aí, eu retomo a provocação lá do professor Calmon e essa dúvida, né? Já que não é natural, o que a gente pode fazer para tentar avançar na institucionalização dessa agenda, né? A gente tem um guia fantástico de como fazer, um guia que não é nada inocente, é um guia que se aprofunda na malícia ali da política pública, né? Reconhecendo isso, que é da política, né? Sabendo que a gente está se inserido ali, não dá para separar. Tipo, não dá para escrever um guia, um manual apolítico. Então, ele não vai por esse caminho, como já compartilhei aqui, muito pelo contrário, né? Ele traz a discussão para esse esfera. Então, já deixo essa pergunta, né? Como que a gente pode avançar nisso, né? Para que deixe de ser apenas uma oferta, né? E mesmo como podemos dar 90, mas quem sabe, né? Como que a gente pode avançar para que o pessoal demande cada vez mais análises ex-ante. E obrigado por estar aqui com vocês, e obrigado por ter dado o prazer da leitura. Alô, muito bom. Excelentes comentários. Vamos abrir aqui para as perguntas, mas antes só uma observação, né? Que eu estava pensando essa questão de técnica política, e a gente está hoje enfrentando uma situação onde a questão de brigar pela técnica da política está virando também uma disputa política, porque a gente está vivendo hoje um discurso político
que fala do senso comum, que a gente não precisa mais da expertise. Né? Não sei se vocês já ouviram aí, tem um presidente aí muito famoso que fala muito isso, né? Que a gente tem que recuperar o senso comum, a sabedoria, né? E que a gente não precisa de técnicos, né? E a gente está vendo cada vez que é mais importante, né, a gente dar racionalidade e trazer o conhecimento, né, para as ações públicas, né, para elas não ficarem apenas no achismo, né, e, enfim. Né, mas essa tensão entre técnica e política, eu sempre, quando discuto isso, quando eu dou aula também, ela é constitutiva do campo, né, das políticas públicas, né, porque o político ele acha, não, eu fui eleito, eu sei, né, a população me deu um mandato para fazer o que eu acho que é importante. Aí vem um técnico aí para falar que não é desse jeito. Então a gente tem que ser um pouco, aí vou citar meu mito, né, o mito do Sísifo, né, a gente tem que ficar empurrando a pedrinha, descendo e tal, mas mas sem resignar, né? A gente tem que subir a pedrinha e botar a pedrinha feliz, né? Achando que dessa vez vai ser diferente. Então a gente não pode desistir. Mas vamos abrir aqui para as perguntas, né? Eu já tenho 2 perguntas online, mas vamos dar preferência para quem veio aqui. Ó, tem várias. Você quer anotar, Lassance? Que eu vou fazer uma rodada, né? Aqui, ó, eu tenho papel e caneta. Se quiser anotar aqui. Ah, no celular? Beleza. Então tá bom. Vamos lá, vou começar com você. Acho que temos 3 pessoas inscritas. 1, 2. Quem mais quer aqui? 3. Tá. E tem 2 na internet. Olá, bom dia. Meu nome é Cristina Mariani, eu trabalho no MDS na área de planejamento. E eu estou aqui com a equipe de planejamento do MDS também. Primeiro, Lassance, parabéns pelo livro. A gente já vem acompanhando, né, sua trajetória. E aí, na verdade, não é uma pergunta, é um pedido de um conselho, na verdade. No MDS, a gente vem desenvolvendo, toda vez que chega um pedido na área de planejamento, a gente sempre pergunta para o gestor, você já fez análise ex ante? E eles titubeiam, falam, não sei, a gente está com muita pressa. E aí a gente fala assim, senta aqui, vamos tentar fazer esse formulário, vamos tentar responder essas perguntas. Então, na verdade, o que eu venho perguntar a ti, como forma de conselho, é que orientação você dá para a gente, para que a gente possa diminuir essa quantidade de gestores que ainda não conhecem o guia e que, quando a gente apresenta para eles, eles falam, mas a gente está com muita urgência, será que pode ficar sem isso? E a gente fala, não vamos fazer planejamento no MDS se a gente não tiver minimamente essa questão estruturada, né? O guia ex ante refletido sobre o que é essa política, programa, enfim, projeto. E aí a gente pede mais ou menos esse conselho para ti. Como que a gente pode continuar lidando com isso na prática, no dia a dia do planejamento nos ministérios. Obrigada. Muito obrigado. Temos uma pessoa aqui, né? E depois vamos ouvir lá. Bom, bom dia. Parabéns, Antônio Lassance, pelo lançamento do livro. Meu nome é o Ederson, eu sou da turma de EPPGG que acabou de se formar agora aqui na ENAP. A gente teve aula aí com o Antônio, com o Gomide. Eu lembro que naquela palestra que a gente teve com você, eu cheguei a te fazer uma pergunta que era, e o que você chegou a comentar sobre o lançamento do seu livro, eu lembro de ter perguntado o que a gente fazer, né, o que fazer, na verdade, para a questão da avaliação e monitoramento quando as políticas já estão criadas, né? Porque a ideia aqui é de pensar a formulação dessas políticas para esse bom monitoramento e avaliação, mas também, a maioria das vezes, a gente tem políticas que elas já estão criadas e a gente percebe, né, a falta de rumo ou a falta de um mapa aí que poderia conduzir. Eu queria te ouvir um pouco mais, porque às vezes eu penso que uma das saídas é que o modelo lógico ou a formulação desse modelo lógico, mesmo após a formulação, a criação, quando essas políticas já estão na rua, ela ajuda muito a gente repensar e reorientar essas políticas, aperfeiçoando o processo de implementação. Eu queria ouvir um pouco mais de você sobre isso. Qual que é o papel do modelo lógico na formulação do modelo lógico, quando as políticas já estão na rua, para que a gente consiga aperfeiçoar, sobretudo, pensando essa ideia aí do monitoramento e da avaliação. O Ederson. O Ederson. E tem mais uma pessoa. Você. Tem mais ela também? Vamos aproveitar, vamos ouvi-la, depois a gente passa para cá. Bom dia. Primeiro, eu já me sinto honrada de estar nesse momento, né? Eu acho que, como Kathleen disse, Lassance, a gente
trabalhou lá no Ministério com essa ação prática, mas eu tenho a impressão que é a primeira vez que eu vejo pessoalmente. Fiquei, gente, olha... né? Exatamente. Então, mas aí... E, assim, primeiro, para mim, o livro, eu agora estou numa área de projetos do Ministério, e o projeto, né, lá a gente já começava a discutir com a Kathleen, que é assim, à frente do seu tempo, que ele é o que dá materialidade à política. Né? E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa parte do livro, e uma questão que está colocada para a gente hoje, sendo provocado, iniciado também pela Kathleen, que estava coordenando a área que hoje eu estou. Que ela saiu, eu caí lá. Então, assim, como formular o projeto, a teoria da mudança do projeto, mantendo ela conectada, né, com o programa e com a política. Porque é como se, eu não sei se estou equivocada, mas como se o projeto fosse entregar pequenas coisas para dar conta daquele grande. Mas como a gente não se perder e virar aquele monte de coisas, gostaria um pouco de ouvir a respeito dessa parte do livro, por favor. Tá, vamos. Mais o colega ali. Então, meu nome é Tiago Gardim, eu sou servidor do Distrito Federal, também sou pesquisador na Escola de Políticas Públicas da FGV. E um desafio que eu tenho muito como pesquisador é pensar como formatar os produtos de pesquisa para um uso integrado. O comentário do Rafael ecoou bastante em mim. E esse é um desafio de pensar como evidências científicas podem ser entregues para o governo de uma forma adequada. Porque muitas vezes a gente não vai pegar os nossos papers e entregar para o serviço público direto. E formular produtos interessantes, um briefing, tem sido um desafio constante nessa carreira que eu tenho levado. Como é que vocês veem essa questão da formatação dos produtos da ciência para o governo? Tá. Pode. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Lisandra Santos, sou do CNPq, sou aluna de doutorado aqui da ENAP, né? E nós, na área científica, né, a gente trabalha com programas já bem longevos, né? E aí eu queria saber, pegando aí até o gancho da colega também do MDS, não é uma pergunta, é perguntando, né, um conselho ou uma recomendação, se para essas ações, né, que já são bem antigas e que na época, né, não foi feita a análise ex ante nem nada, se para a implementação de um novo ciclo você sugere que a gente faça, né, para o ciclo anterior, né, uma avaliação ex post, ou se para os novos ciclos, né, que são para a continuidade, né, dessas ações, se você recomenda que a gente faça sim essa análise ex ante. Obrigada. Primeiramente, parabéns novamente. Acho que, nossa, queria mais laçances no mundo assim para tratar assuntos tão complexos com tanta propriedade e paixão, como eu falei aqui para a Tamires, sabe? Acho que o meu nome é Thelma Pinheiro, sou da Agência Nacional de Energia Elétrica, sou parceira da ENAP também aqui nas avaliações, mas Laçance, eu não estou conseguindo tirar o radar da minha cabeça. A representação do radar, ela deu um imprint aqui de um jeito que... E aí eu vou te falar por quê. Porque a representação do radar, para mim, ela representa já o que vai ser o ciclo de política pública no futuro, com o uso de tecnologia. Você sabe que eu sou uma pessoa de tecnologia, que eu gosto de aplicar as tecnologias. Então, com o uso das tecnologias, você vai ser tudo dinâmico. Então, o período de monitoramento, avaliação e reavaliação, isso vai ser altamente dinâmico. E a figura do radar ela deixa isso bem mais tranquilo para a gente. Ou seja, eu talvez não vou precisar passar por todas as etapas para chegar numa etapa que me interesse e que eu possa ter aquele resultado. Então, bom... Como pessoa da tecnologia, eu só queria te falar isso. O radar representa o que vai ser o futuro do ciclo de políticas públicas.
Nada vai acontecer de forma mais tão linear quanto a gente vê que acontece hoje. Deixo essa ideia para a gente comentar, talvez, se for possível. Tá? Bom, eu tenho mais duas aqui, que são online, né? Uma é do Antônio Flávio, do MDS, que ele pergunta o que a gente deve evitar na análise ex-ante para garantir que as políticas realmente sejam monitoráveis e avaliáveis, né? E tem o Guilherme da ENAP, né? Acredito que é o nosso Guilherme aqui, né? Que ele fala que a gente depara com muita dificuldade na institucionalização das análises ex-ante. E aí eu até emendo a pergunta dele assim: resolve institucionalizar, né? Porque muitas vezes você tenta institucionalizar para as pessoas fazerem. Aí vira apenas uma burocracia que as pessoas vão tentar fazer o mínimo possível para... Mas se não institucionaliza, ninguém vai fazer nem nada, né? Então, se responder aí, eu estou emendando a pergunta dele. Você tem 20 minutos aí para isso tudo. É outro livro. Olha, você cortou meu barato, que eu ia falar assim, que até 2 horas a gente responde a todas essas questões. Ainda mais eu anotando aqui, meus neurônios estão, né, diminuindo aos poucos. Gente, primeiro agradecer Kathleen e Rafael. Kathleen, não lembrava desse final do mito do Teseu com a vela preta. E eu acho até que a vela preta que o pessoal usa, né? A vela preta em cima do defunto, assim. Deve ter a ver com isso também. E agradecer ali o colega. Não, espero estar agradecendo ele, obrigado, né? E não é uma arte, isso daí exige um talento muito especial, dou muito valor para isso. E a Kathleen lembrou bem, realçou essa coisa da comunidade de práticas, ou seja, uma das maneiras da gente enraizar a análise ex-ante é ter um monte de gente fazendo análise ex-ante e mostrando a importância que isso tem, e sabendo dialogar com o público, sabendo dialogar com dirigentes e mostrando que diferença isso faz. Se não for para fazer diferença, a sugestão é: não faça, nem comece, deixa isso para lá. Então tem que ter essa sacada, tem que ter uma sacada que não é assim: eu fiz os cursos na ENAP, eu li os livros do IPEA. Não, é falar assim: olha, precisamos fazer. Talvez até não usar a expressão precisamos fazer uma análise ex-ante, que a pessoa já fica meio assim, quando você fala, é o quê? Não usar nem grego nem latim. Vamos deixar de falar grego, deixar de falar assim, nós precisamos arrumar isso aqui. A coisa está muito bagunçada e vai dar problema para o senhor. Vai dar problema para a senhora. Não sei qual é a frase. Mas como é que eu faço? Pode deixa comigo, eu vou organizar aqui. Nós vamos montar um negócio, nós vamos fazer um negócio legalzinho que a Casa Civil vai gostar, o Tribunal de Contas vai gostar e o senhor vai ficar a pessoa mais popular nessa área se souber disso. Perfeito. Então fecha. Então tem que saber convencer o dirigente de que vale a pena, porque senão ele não vai deixar você com folga, com tempo, para fazer isso nas horas vagas. Ele não vai autorizar você reunir uma equipe para fazer isso. Ele não vir o ganho que isso tem, o que isso significa na prática para ele não vai fazer. Então, a gente tem, como diz o nosso mestre Vedung, você tem que ter... Como é que se faz para qualquer coisa dar certo? Cenouras, porretes e sermões. Então, tem que ter um incentivo, Você tira alguém do seu ministério para fazer um mestrado ou um doutorado na ENAP, isso é um incentivo. Pelo menos enquanto a pessoa não entra e não sabe o quanto é difícil fazer... Não é, Carol? O quanto que é difícil fazer um mestrado no IPEA ou na ENAP, o quanto que isso atrapalha a nossa vida na lojinha, para cuidar da lojinha. Então tem que ter incentivos. Tem que ter o porrete também. A avaliação entrou na Constituição como lá uma das obrigações estão constitucionalizadas, a da avaliação, e você supõe que para você fazer avaliação, você tem que ter uma régua. Essa régua é o ex-ante. A régua é o que diz o seguinte: como é que eu sei que isso aqui cumpriu os objetivos se eu não tinha definido os objetivos? Como é que eu sei que isso aqui está atendendo o público, que deveria ser o público bem especificado pelo programa,
se lá atrás alguém não disse que o público era esse? Como é que eu sei que esse resultado é bom se eu lá atrás não falei assim, o resultado ideal seria em 2 anos esse, em 4 anos esse, em 10 anos esse, ciclo de avaliação, né? Você faz pontos de controle. Tem que vender esse conhecimento, por isso que também no título, o guia, está lá, um guia de análise ex ante, está no subtítulo bem pequenininho, mas é como construir políticas públicas. Essa é a maneira como a gente está traduzindo isso para o bom português. Eu falo isso, já falei isso no Encontro Nacional dos Tribunais de Conta no ano passado. Eu falei, gente, quando eu falo para os ministérios, para as autarquias, o quanto que é importante fazer análise ex ante, eu digo, isso na plateia de gente do Tribunal de Contas da União, tribunais de contas estaduais, municipais. Eu falo para todo mundo, faça o ex ante antes que o TCU o faça. E venha com o ex ante pronto ou perguntando, cadê o seu ex ante? Então, essa é a parte do porrete. É importante também estar institucionalizado. Mas você tem que mostrar ali uma razão para isso. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos fazendo a parte do sermão, o gospel, né, o evangelho. Nós estamos aqui disseminando, espalhando a palavra. Porque a gente precisa compartilhar esse aprendizado, que não é um aprendizado meu. E eu faço questão, desde os agradecimentos do livro, falar, isso é um aprendizado coletivo, que eu aprendi com os outros. Para começar, eu aprendi com Ronaldo Garcia e Marta Cassiolato, também não tinha, era mais a turma do planejamento estratégico, do modelo lógico, da teoria do programa. Era essa turma que estava se aposentando no IPEA. Então, antes de se aposentar, eu aprendi com esse gigante que era o Ronaldo e com essa gigante que era a Marta, coisas que são essenciais, que eu usei ali em boa parte sobre isso. Então, o NAVE, o Núcleo de Pesquisa e em Avaliação e Uso de Evidências em Políticas Públicas, é essencial. Então, assim, coloquem o NAVE no caderninho de vocês para acompanhar, para integrar, para sugerir apresentações do que vocês estejam fazendo nessa área, que vai ser muito importante de fazer isso. Mas, de fato, a gente tem que tratar isso como uma espécie de guia de sobrevivência. Nós temos que sobreviver às gestões que se sucedem, que são interrompidas, tem que guardar isso para reapresentar, às vezes, parece que a gente está dando murro em ponta de faca, e às vezes é isso mesmo. Então, nós temos que fazer isso o tempo inteiro. Tem que ter essa resiliência. O Gomide e outras colegas e outras pessoas têm um livro justamente sobre o processo de desmonte de políticas públicas. É essencial ler o livro e ver o aprendizado de como é que essas pessoas resistiram ali. Como é que essas pessoas resistiram ali. Boa parte das políticas de direitos civis nos Estados Unidos, final da segunda metade da década de 60, já no governo Lyndon Johnson, eram feitas de maneira muito inteligente pela burocracia, apesar do presidente Lyndon Johnson, que queria que as coisas andassem muito mais devagar do que estavam andando. E ele brigava, isso está me dando problema no Congresso. O pessoal do sul, dos Estados Unidos, ele era do Texas, eu conheço meu povo, eles vão deixar. Né? O Texas, se a gente for traduzir, é um sotaque meio de Minas Gerais. Né? O que estão fazendo comigo? Com a minha presidência? Estão querendo que eu vá para o buraco? Eu conheço meu povo, eles não vão deixar, essa burocracia e tal. Eles chamavam isso de o pessoal do Kennedy, mas não era o pessoal do Kennedy, era o pessoal do Weber. Era o pessoal do Wilson. O Wilson era malandro, o Wilson usava isso porque o Wilson era um democrata da época em que o Wilson e os democratas rompem com o Tammany Hall, lá, a máquina do pork barrel, né, da política clientelista. Então ele falou, não, isso aqui é técnico, isso aqui é técnico. Então, é tipo assim, deixa que eu resolvo. Você cuida de outras coisas, você cuida lá do seu quintal. Aqui eu resolvo. Então é isso. Quando o sujeito fala, não, mas isso aqui tem um estudo técnico. Às vezes o estudo técnico serve para proteger o dirigente de demandas indevidas com as quais ele não está à vontade. Então isso é bom também. Você falar assim, isso aqui vai proteger o senhor. O senhor vai poder, ao mesmo tempo, responder à Casa Civil, ao Congresso, ao TCU e à imprensa com isso daqui. Mas, de fato, tem que servir para isso. Não pode ser uma promessa vã. Você tem que dar bons argumentos para eles utilizarem. Então, tudo isso é interessante. Outra forma, Cris, é colocar nos concursos. Eu lamentei muito também, eu não estava cuidando disso na época. O próprio concurso do IPEA se pediu pouco. O pessoal do... Não é... O Ederson.
o pessoal falou que caiu análise ex ante um pouquinho no concurso. Tem que cair mais nos concursos. Tem que fazer... tem que cair mais. A pessoa já tem que entrar sabendo o básico. E eu não enfatizei ali no radar uma coisa... Eu até refiz isso ontem à noite, mas eu falei, não vou mandar porque vai atrapalhar a logística lá do encontro. Mas o revisão eu queria colocar ali no meio, ali, na fronteira do ex ante com o ex post. Porque o que acontece? O ex ante a gente usa para fazer algo novo, uma política nova, um programa novo, uma ação nova e assim por diante, ou quando a gente vai fazer revisão daquilo que a gente fez com base em avaliação ex post. Boa parte do que as avaliações ex post concluem é que esse programa não está funcionando. Sabe por quê? O objetivo não está bem definido. Ou seja, o ex post remete a falhas no ex ante, a fragilidade no ex ante. O público não foi bem identificado, o público não está bem definido, o público não foi bem localizado. Essa teoria, essa intervenção está errada. Essa intervenção não funciona mais com base na literatura, na experiência que a gente tem. É outro tipo de intervenção para resolver ou mitigar esse tipo de problema. Revisão de literatura é parte do ex ante. Eu fiquei muito feliz quando eu comecei a estudar revisão sistemática de literatura, aí tem muito a ver com o que o Rafael colocou. Quando eu bato o olho, porque hoje, aliás, é bom fazer esse parêntese, hoje o suprassumo das avaliações não é randomized controlled trial, né? Como é que é? Experimento aleatório randomizado, como é que traduz isso aqui, né? Não é isso. Isso é uma das formas possíveis de avaliação, dependendo do problema que você tem na mão. O suprassumo da avaliação, quando você pega a laranja e espreme o suprassumo ali que sai e filtra, é revisão sistemática de literatura, porque você pega um conjunto de avaliações e chega a conclusões que são possíveis, obviamente, vendo se essas avaliações conversam entre si, tem algumas similaridades. E, em alguns casos, a tal da meta-análise. E eles chamam de meta-análise, eles nem chamam de meta-avaliação, eles chamam de meta-análise, que é um resumo muito sistemático e muito denso de avaliações sobre intervenções que tiveram o mesmo padrão. Foi essa mesma intervenção, esse mesmo tipo de controle e esses resultados. Aí a gente vê se as diferenças têm a ver com o tamanho da população e tudo mais. Aí você chega na revisão sistemática de literatura, você vê lá o método Picot, né? Problema da população, problema vivido pela população. Então, crianças até 5 anos fora da escola. Olha o público, é o público associado com o problema. Excelente. Revisão sistemática de literatura começa recomendando isso. Defina qual é o público e o problema que esse público vive. É essa a condição que a gente quer mudar. Aí depois pergunta, né? Aí vai, qual é a intervenção que você faz para assistir a essas pessoas, crianças de 5 anos, que não estão em escolas infantis e tudo mais? Qual foi o controle? Qual é a outra comparação que a gente tem em relação a esse tipo de escola que é dada para essas pessoas? Perfeito, ótimo, né? Qual foi o tempo e assim por diante. Então, assim, a literatura, aos poucos, a duras penas, está aprendendo isso, está aprendendo a back to the basics, está aprendendo a voltar para o básico a fazer isso. Então, a gente, de novo, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente se especializa, mais a gente redescobre o básico, mais a gente reinventa a roda e descobre que, nossa, política pública é feita para as pessoas. Caramba! É algo que o Estado faz em benefício das pessoas, principalmente das pessoas que precisam mais daquilo. E se a gente fizer isso, método esfirra, né? Se fizermos isso, haverá aquilo, teoria do programa. Se fizermos isso, haverá aquilo. Então, se nós fizermos essa intervenção, o resultado é esse. Com base em quê? Com base nessa revisão sistemática de literatura que a gente tem aqui. A esfirra já assada traz isso para a gente. Gislene, como conectar o projeto à política pública? Excelente pergunta. Essa é uma das coisas desse exercício que eu falei quando a gente pegou uma política, que eu estou pilotando agora essa assessoria, e que fala assim, mas o que é que faz essa política aqui? Faz o que? Entrega isso. Tá, mas qual é o resultado que vocês querem com isso? Não, é garantir que a pessoa tenha serviço. Tá, mas
Para que você quer garantir isso? Não, porque está na lei. Tá, mas por que será que está na lei? Por que isso é uma obrigação legal fazer isso? Qual é o benefício que isso dá? Que justifica, inclusive, que isso esteja na lei, que seja uma obrigação que esteja lá. E aí a pessoa chega à conclusão de que aquilo não é uma política, que aquilo não é um programa, que aquilo é um projeto, para entregar um produto que, no caso, é um serviço, mas que só faz sentido se der alguma contribuição para um resultado e para um impacto. Eu tento sempre, tanto no livro quanto aqui, não citar muito os exemplos concretos, mas esse é bem interessante. Mas assim, é um serviço que, se você entregar aquele serviço, você melhora a condição de vida de uma pessoa que está numa situação muito difícil, muito difícil. Pensa o inferno na Terra. Aí você entrega um serviço que é um serviço básico ali, é um serviço importante para a sanidade mental daquela pessoa, para o conforto espiritual daquela pessoa. Esse é um serviço, essa é uma ação. Então, para você estruturar essa ação, você precisa de um projeto, porque você precisa preparar o profissional que vai entrar naquele inferno, a quem é que ele vai encontrar ali, que tipo de diálogo você faz e como é que você faz também para não ser usado por aquela pessoa ou por pessoas que estão fora e que querem você entre ali naquele ambiente, naquele inferno, para cumprir uma missão que não é uma missão bacana. Tá? Como é que você se protege em relação a isso? E como é que você entrega o seu serviço, sai ileso de lá e sai com a consciência tranquila de que você ajudou a resolver um problema naquele dia para aquela pessoa. Você supõe que aquele serviço, sendo entregue sistematicamente, essa é a natureza do produto. O produto é aquilo que você entrega sistematicamente na mão da pessoa, ótimo. Você espera que aquela pessoa vire outra pessoa com o tempo, com aquele serviço. E que, ao virar outra pessoa, ela não faça mais aquilo que ela fez, que a levou àquela situação. Então, você quer um impacto naquela vida. Então, o resultado é esse. Ela quer uma mudança na cabeça daquela pessoa. E que ela, quando sair, seja outra pessoa, que ela nunca mais volte para aquele inferno lá. Então, olha, é um projeto de um serviço que é entregue, mas você conecta com a política. E você supõe o seguinte, quando essa pessoa sair do inferno, se eu for lá entrevistá-la 1 ano depois, eu vou encontrar outra pessoa. Perfeito. Avaliação de resultado. Se eu for atrás dela daqui a 10 anos, ela não só virou outra pessoa, como ela tem outra vida, que nunca mais vai fazer ela voltar para aquele lugar. Perfeito, avaliação de impacto. Então, essa é a maneira como eu justifico a importância crucial de manter aquele serviço, que é um serviço simples. A pessoa entra lá, faz aquele serviço, sai, pá, pronto. Então, é dessa maneira, foca no produto. Insumo, processo e produto. Esse é o produto. Para isso, eu construo um projeto. Não o mais detalhado possível, mas o mais próximo do mapeamento de processo para eu saber. Se tiver algum probleminha, eu estou monitorando, eu sei onde é que está o gargalo, onde é que está o nó, eu desato. E aí você supõe, com base em quê? Com base na teoria. Com base na teoria, se eu entregar esse produto, vai dar esse resultado. Se eu estiver monitorando direitinho, o produto estiver sendo entregue, perfeito, vai dar esse resultado. E chama a comunidade, não é, Tiago, de especialistas, porque aí é que está. A gente precisa virar cada vez mais amigo da comunidade especialista e, em vários casos, contratar a comunidade de especialistas, as universidades, os institutos de pesquisa, para pesquisar coisas que a gente não tem. Por quê? Porque eles vão nos fornecer dados que vão nos dizer até que ponto a gente está correto, até que ponto vale a pena continuar fazendo o que a gente está fazendo. Então, vale muito a pena fazer isso. Mas aí tem que ser um diálogo. Tem que ser assim, você vai... Não é, eu achei interessante. Não, tudo bem, parabéns, você achou interessante. Mas eu preciso disso. Lembro até hoje, ali em 2004, o pessoal do Ministério do Desenvolvimento Agrário, quando eles tinham um problema de pesquisa, que era um problema crucial da política de reforma agrária, que é como eu defino propriedade improdutiva. Como é que eu digo que essa propriedade é produtiva e essa aqui não é produtiva? E tinha esse debate, era uma Babel, cada um falava uma coisa, grandes especialistas, e eles falaram, o que nós fizemos? Nós fizemos uma série de seminários, olha que coisa simples, sermão, e é sermão isso, seminário, sermão, né? Conversa. Chamamos os grandes especialistas, a maioria deles pesquisava o mesmo tema, não se conhecia. Pior, não se lia, não se citava,
não sabia qual era a fonte que um e outro usava. Aí, no seminário, um colocava a tabela, outro colocava outra, falava qual foi o método aqui e tal. Ah, que interessante, publicaram um livro. Ou seja, sistematizaram a literatura e chegaram a uma conclusão baseada em evidências. Aí vai para o Congresso, isso com base em quê? Com base, aí você pega uma bancada, fala assim, com base no que o especialista que você gosta de ouvir falou. Com base no especialista que você, da outra bancada, gosta de ouvir falou. Nós juntamos os dois para falar isso. Se a gente for olhar, por exemplo, na educação, você pega a importância do Manifesto dos Pioneiros, ali na finalzinho da década de 20, início da década de... Fundamental, ali é análise ex ante de políticas públicas, avant la lettre, muito tempo atrás. Você pega a grande mudança que teve do Fome Zero para o Bolsa Família, tem ali muita teoria por trás, muita gente do IPEA, Ana Fonseca, foi essencial para isso. Ou seja, qual é a teoria do programa que a gente deveria ter para jogar nossas fichas nisso? Recentemente, como é que é o nome, gente? A turma da educação, o pé de meia para graduação, para formar professores. A origem disso está em um artigo de uma revista de educação que usa esse nome, o apagão de professores. Só a importância desse título nesse artigo valeu o artigo. Óbvio que tem uma análise de dados, mas falou assim, nós estamos caminhando para um apagão de professores. Olha que título bacana, a maneira... Aí o ministro viu isso e falou assim, vamos lançar um programa só para isso, para manter as... Por que as pessoas não estão se graduando? Uma parte grande não está se graduando porque abandona o ensino médio, porque tem que trabalhar, porque vê outras coisas mais importantes. Se eu der uma bolsa para o cara se manter lá na universidade, resolve? Provavelmente sim. Então, aí já entra, o cara vai fazer uma análise ex ante, análise custo-benefício, do quanto vale a pena ele continuar na graduação recebendo aquela bolsa, se formar como professor e sair, provavelmente com uma vaga de professor ali colocada. Eu certamente esqueci de várias coisas e não consegui falar com a profundidade que as perguntas de vocês mereceriam, mas vamos ter que marcar uma outra, hein, Rafael, hein, Gomide, Kathleen? Acho que é isso. Tá bom? Ótimo. Pena que essas questões, né, são limitadas ao tempo, né, mas já tem um pessoal também que está assistindo online. Eu acho importante também o vídeo não ficar muito grande para termos de YouTube, né, porque as pessoas... É um incentivo de hoje em dia, né? As pessoas, né, vêm lá 1h30, 2, dá para assistir. Quando vê uma coisa muito grande, ninguém quer ficar. Acho que eu respondi o Gui também nessa coisa do institucionalizar resolve. Você quer comentar? Né? Não, acho que eu respondi. Né? Institucionalizar é bom, é o porrete. É o mas porrete. A gente precisa ter a cenoura tem o sermão e o sermão também. Tá ótimo, gente. Então, agradeço a todo mundo, né? Foi um debate excelente, né? E a gente continua aqui, não só na ENAP, mas o Lassance e lá no IPEA também, toda uma comunidade, essa questão da comunidade prática, né? A gente espalhar a palavra, né? O sermão que você disse, eu acho que é uma missão de todo mundo, né? Mesmo que às vezes a gente acha que a pedrinha, depois que a gente empurra, vai rolar de novo, mas um dia ela fica lá. Exato. Obrigado. Dia 2 de setembro é no IPEA. Todo mundo se sinta mais do que convidado à tarde, 14 às 16, no auditório de Vonzi. Tá bom? Muito obrigado, gente.